E aí, pessoal, tudo bem? Bom, apesar do mundo estar se acabando, eu tô quase bem o suficiente para voltar pro personagem da seita. Então, obrigado pelas mensagens bonitinhas que vocês andaram me mandando. E hoje eu vou atender um pedido de vocês sem mencionar o assunto, porque é contra o segundo pilar da nossa seita. Eu tô fora do personagem, mas tô fazendo menção. Tem um louco aí, líder de uma seita falsa pra caralho, que ele fala que a gente está intoxicado de desinformação e informação inútil que só atrapalha a nossa vida, faz a gente se sentir fora da sociedade, porque a gente não está sabendo das coisas extremamente urgentes que estão acontecendo e, na verdade, elas são nada, absolutamente nada. Então, a gente vai falar de efeitos colaterais do marketing e, ah, e como é que você pode se proteger disso. Lembre-se, amor é outro lado do ódio e o contrário de amor é desprezo. Então, se você não ama determinada pessoa, determinada figura, determinado partido, determinada coisa, a melhor maneira de protestar ou de manifestar a sua falta de amor é desprezando completamente a existência disso e dedicando seu tempo a alguma coisa que seja de fato edificante e não desnecessária. A gente vai falar um pouco de marketing e eu tenho alguns alunos que trabalham com isso e já tive alunos próximos que estavam muito envolvidos com venda. E ontem eu estava, um deles me trouxe esse mesmo assunto que vocês me pediram para comentar e que vocês vão perceber qual é. E eu não estou fazendo mistério, porque eu acho que eu não tenho que ficar fazendo propaganda aqui de coisa que não vai agregar nada à sua vida. Mas entenda, esse cara que trabalha com vendas, ele trabalha com venda de um material específico para uma embalagem específica para produtos específicos. É tudo muito específico. E esse cara, ele viaja o país inteiro porque tete a tete, X1, olhando para a pessoa que vai comprar, ele tem um poder de negociação, né, de persuasão, de influência muito maior do que por e-mails e por áudios de WhatsApp. Então, ainda acontece isso, representantes de venda ainda viajam, por isso que os hotéis ainda estão cheios, apesar da possibilidade de você trabalhar home office. Eu estou dizendo dos hotéis de São Paulo. Muita gente trabalha em casa, mas precisa ir lá, né? Precisa ir para a cidade, precisa desses encontros. E aí a gente começou a falar sobre esse assunto em questão, sobre o marketing e sobre a merdificação das coisas e, portanto, a merdificação da vida, ao ponto de você acordar, abrir o seu browser, abrir o seu celular e falar: Meu Deus, eu vivo num mundo em que é uma merda. Calma, porra. Você vê que eu tô me perdendo no personagem já, né? Eu tô fora dele e como se estivesse dentro. Eu fora do personagem sou fiel, eu quero que vocês entendam isso. E aí eu faço uma pergunta. Faz sentido esse cara do material específico para uma embalagem específica para um produto específico que tem clientes no país inteiro? Faz sentido esse cara investir em propagandas no Facebook, em propagandas na Globo, em propagandas no TikTok de alguma menina dançante? Não faz sentido. Por quê? Porque imagina o que você faria com uma seguinte informação de 10 segundos. Compre esse material específico para embalagens específicas, caso você venda embalagens específicas para esse produto específico aqui. Quem que precisa ver um negócio desse? Ninguém precisa ver. Ou seja, ele gastaria rios de dinheiro, porque é muito caro você pagar por inserções para você aparecer de graça na timeline de alguém. É muito caro você fazer isso para pouquíssimo resultado, porque as pessoas elas vão ver essa propaganda e elas não vão falar, olha, realmente acho que eu vou ligar para aquela empresa que faz embalagens específicas para produtos específicos e falar, ó, compra o produto daquele fornecedor específico ali, porque ele é muito bom, ele patrocinou uma menina que eu gosto de ver dançando no TikTok. Isso não tem cabimento, isso simplesmente não acontece.
Aí tem um outro aluno aqui, e então, por isso, a empresa ela deixa de pagar inserções em redes sociais e paga representantes de venda muito bons que vão viajar pelo país prospectando empresas específicas que produzem embalagens específicas para produtos específicos. E ele vai falar: eu tenho esse material aqui, eu sou mais barato que o meu concorrente, e eu entrego dentro de um prazo razoável, e eu ainda te dou facilidade de pagamento, te cobro menos juros do que os cartões de crédito, que as operadoras de cartão de crédito por aí. Então aqui nós temos um modelo de negócio. Você sempre tem que entender quem é que está pagando os boletos da pessoa que está te falando alguma coisa de graça. Então vamos lá. Eu tenho um outro aluno que também trabalha com vendas. A gente não chegou a falar sobre isso, mas ele é outra parada. Ele é um produto específico, medicinal, farmacêutico, que é para quem tem um problema específico de saúde. Esse cara vai pagar TikToker para falar desse programa, ele vai pagar inserções no Facebook e no Instagram dos outros, ele vai pagar na Rede Globo para você colocar um colírio que vai ser bom para regeneração de quem fez operação de glaucoma. Claro que não, porra. Por quê? Porque ele vai pagar para todo mundo ver. E as pessoas que fizeram uma cirurgia de catarata, elas são muito poucas. Então não compensa você pagar uma propaganda na novela das 8, no meio do Jornal Nacional, no meio da Fazenda. Você coloca uma propaganda lá para todo mundo ver, sendo que o percentual de pessoas que fizeram uma cirurgia e tem que escolher entre 4 remédios de 4 fornecedores diferentes, você não vai falar com todo mundo para vender isso. Então o que que você vai fazer? Você vai patrocinar espaços específicos em lugares específicos, então você vai contratar espaços de inserção em farmácias, em óticas, e vai colocar representantes de vendas que eles vão falar com os retailers, esse pessoal do varejo que tem óticas, e vai falar também com médicos. E hoje é uma sujeira, se você vai no hospital e o cara te passa o nome de um remédio, você tem que ver qual que é o princípio ativo e procurar o genérico, porque com certeza, quer dizer, com certeza, sou eu generalizando. A probabilidade desse cara de recomendar um remédio caro porque ele está ganhando comissão nisso é muito alta. Então você vai imediatamente na internet, busca o princípio ativo do remédio e vai lá e pede genérico. Faça amizade com alguém na farmácia. É muito importante você ter um contato importante na farmácia, porque essa pessoa ela conhece os medicamentos, ela sabe a diferença de preço e ela sabe que, né, ela conhece até o médico que manda a receita do produto arrombado, que é o mais caro de todos e que faz exatamente a mesma coisa que todos os outros fazem. E empresas que querem vender muito produto, elas têm o tempo inteiro que negociar preço, negociar comissão, é uma série de coisas, você tem que conhecer muitos médicos, muitas clínicas e muitas farmácias e distribuidoras e óticas e tudo isso. Você vai fazer uma propaganda de nicho específico. Agora, vamos supor que você fala assim, mas eu quero testar o marketing no limite. Eu quero colocar na Globo e empurrar isso daí igual abaixo para as pessoas, até em quem não precisa. Uma propaganda exageradamente agressiva que fique na cabeça das pessoas o tempo inteiro vai aumentar vendas? Vai, porque um monte de gente reage a estímulo. E porque a Anitta tá rebolando e mostrando remédio para catarata, ela usa o colírio sem nunca ter tido qualquer problema de vista aos 13 anos e vai comprar porque é o ídolo dela que usou. É perigoso, por isso que quando as pessoas se tornam celebridades, elas têm que tomar cuidado para que jovem elas vão acabar trabalhando no final da vida. E fica rica jogando vôlei, depois que você se aposenta, vai ser difícil, estuda e vai fazer outra coisa, ao invés de ficar mentindo pros outros só porque isso dá muito dinheiro. Onde eu tava? Eu me perdi. O ponto é, imagina que o marketing é tão agressivo que você descobre uma técnica para você fazer todo mundo comprar aquele produto específico da embalagem específica, porque o cara vai comprar porque ele ama tanto o cantor dele, que é o Luan Santana, que ele vai comprar um monte de matéria-prima e vai tentar sair vendendo para as empresas específicas que fazem embalagem específica para produtos específicos. De tanto que ele gosta do cara, ele vai comprar e vai ver o que ele faz com aquilo. Só pela força do poder do marketing ele vai comprar. Aí a gente tem um outro problema. Esse cara, ele trabalha com produtos tão específicos que ele não tem escalonamento. Ou seja, se ele faz uma promoção de Black Friday que vai fazer com que as vendas cresçam 300%,
O mercado ele não absorve tudo isso, porque o fato de você vender muito mais embalagem não significa que as pessoas vão comprar muito mais lasanha pronta, por exemplo. O fato de você vender, tochar colírio nas óticas não significa que vai gente lá na ótica comprar esse colírio. Ou seja, se o cara compra 5 vezes mais na Black Friday, depois ele fica 5 meses sem comprar. Por quê? Porque o mercado ele não absorve tudo aquilo. Então, outra coisa que você descobre sobre marketing é que não adianta você investir muito dinheiro num produto que não vai ser consumido pela sociedade. Aliás, esse é o problema da erva vida. Isso daqui não tem nada a ver. Esse negócio em chinês é o que eu estava estudando agora e não sei nem por que isso está aqui. Qual que é o problema da erva vida? É porque o cara ele fala assim: vou mudar a sua vida. Você vai ficar rico vendendo esse bagulho aqui. Basta que você compre um estoque de 1.000 potes, porque aí você vai pegar esses 1.000 potes e vai vender 1.000 potes pelo dobro do que você comprou. Seu lucro vai ser tão grande que você vai ficar rico. O fato do cara comprar 1.000 potes de um juice, né, da felicidade, o fato dele ter estoque para vender para o outro não significa que as pessoas vão começar a tomar o juice só porque eles estão falando, só porque ele está falando, compra aí, toma o suco da felicidade, você vai ser feliz e magro. Compra aí, porra. Não, não é porque você está falando compra aí que todo mundo vai comprar. Então não é porque você comprou 5.000 potes porque o seu lucro ia ser mais barato, quer dizer, o seu lucro ia ser maior comprando 5.000 potes de juice ao invés de 1.000 potes de juice. Não é porque você aumentou muito seu estoque que o mercado absorve muito mais. E quem é que fica rico em marketing multinível igual a Erva Vida? É quem convence muita gente a ser redistribuidor. Então, como eu tenho uma lábia de dono de seita, eu convenço 100 pessoas da minha seita a comprarem 5.000 potes. E eu ganho R$ 5 de cada um. Aí eu tenho 5.000 vezes 100, 50.000. Eu sou horrível demais. Aí eu tenho 500.000 potes me dando R$ 5.000, já ganhei 2,5 milhões de reais. Eu ganhei 2,5 milhões de reais. Por quê? Porque eu sou muito foda nessa porra. Só que aí agora eu tenho 100 pessoas com 5.000 potes e ninguém querendo tomar o suco. E essas pessoas, elas vão perder esse dinheiro. E pior, elas não vão ter coragem de me xingar. Por quê? Porque elas vão falar, eu tô com 4.999 potes de suco, porque minha mãe comprou um para me ajudar, porque eu sou um péssimo vendedor, porque eu sou um bosta, porque eu sou um merda de vendedor. A culpa não é do meu líder, porque o meu líder ele quer o melhor para mim, ele me mostrou o caminho, fui eu que não consegui trilhar. Dá para ficar rico com marketing multimídia? Porra, dá para ficar rico com pirâmide? Imagina com marketing multinível, entendeu? Né? Bom, mas tem coisa que dá para você escalonar muito, principalmente porque é fácil escalonar. Por exemplo, eu e o meu livro de chinês. Então, assim, esse daqui é o meu livro de chinês. Eu não falo chinês ainda, mas eu já tenho um livro e esse material é milagroso. E com esse material aqui, esse material, essa página aqui que você está vendo, com esse material aqui, seu chinês vai ser fluente. Então você precisa comprar esse material. E aí eu vou colocar esse material à disposição no Hotmart. Quantas vezes eu tive que fazer esse material? Uma vez. E quantas cópias eu posso fazer disso aqui? Infinitas. E aí eu vou fazer publicidade disso. Eu vou colocar na Globo, não porque as pessoas que vão querer comprar esse pacote aqui talvez não compense o custo que é aparecer na Globo. Eu vou colocar no Facebook, no Instagram, talvez, no TikTok, talvez. Mas quanto mais eu invisto, mais eu vendo, só que a grande parte do dinheiro que eu estou recebendo está indo para pagar o marketing, então não está valendo a pena. Então, qual seria a melhor maneira de ficar rico? Seria não ter que pagar por esse marketing. E como que eu faço para não pagar por esse marketing? Aí a gente entra na merdificação das coisas, porque eu posso contar uma puta numa história e dizer que sou um baita educador de chinês, e eu posso colocar um monte de gente para me seguir, para me fazer vários comentários no Instagram dizendo que eles aprenderam muito comigo, e depois eu coloco esse livro à disposição, e aí eu falo que tem 10% de desconto para petista, para bolsonarista, para um dos dois. Eu escolho qualquer lado. Os dois são bosta do mesmo jeito. Então eu escolho um dos lados e atiro. E aí eu contrato gente do outro lado para me atacar. Merdificação das coisas, da sociedade, da nossa realidade.
Essas pessoas, eu vou dar dinheiro para essas pessoas me atacarem por isso. Vou dar dinheiro. E por que que eu vou dar dinheiro para essas pessoas falarem mal de mim? Porque você já viu um produto bom receber propaganda gratuita? Quantas vezes você viu em algum lugar alguém dizendo assim, fui naquela hamburgueria, o hambúrguer é muito gostoso. Ou fulana cuidou do jardim, agora ficou muito bonito. Você já viu manchete desse jeito nas notícias? Fulano começou a fazer academia e perdeu 5 quilos e está se sentindo melhor bem-estar. Você já viu alguém dando uma notícia dessa que não seja para vender o método logo abaixo? Não perca a oportunidade de também perder 5 quilos e ter melhor bem-estar. Alguém falando de graça isso, você já escutou? Não, porque a gente não propaga coisas boas. O ser humano não propaga coisas boas. Por quê? Porque o que nos une, aquilo que nos junta, é o sentimento de força que a gente sente quando a gente começa a falar mal do outro. Então a gente gosta muito. Quanto mais primata você é, quanto mais perto da natureza humana você tá, mais você gosta de falar mal do outro, porque é como você se une com a pessoa que está te escutando e que está te falando também, e você cria uma aliança com ela contra um inimigo que você já considera mais desprezível e mais fraco do que você. E contra essa natureza, se possível, você deveria lutar para se tornar uma pessoa melhor. Então, nem sempre a nossa natureza é boa e às vezes vale a pena sim nadar contra ela, mesmo sabendo que o seu tal, fa, zerun, que o seu caminho ele persegue a natureza. A gente tem uma natureza arrombada e a gente deve evitá-la. Mas é gostoso falar mal do outro. Então você nunca viu esse professor, você não conhece o material, você não quer nem aprender chinês, mas alguém falou que esse material não presta, é uma bosta. Aí você fala, "Ah, é mesmo? É uma bosta mesmo? Por que que é uma bosta? Porque é uma merda." E digo mais, esse cara tá fazendo propaganda pro candidato. Não, então o material é uma merda mesmo. Esse material é uma merda. E aí, essa pessoa que escutou isso, ela vai trabalhar para mim de graça. Porque ela vai falar: não comprem o livro daquele líder daquela seita, porque esse livro é uma bosta, porque ele vota em fulano. E isso vai começar a reproduzir, e aí os caras vão lá no meu Twitter e vão tentar descobrir qualquer merda que eu tenha falado nos últimos 10 anos e vão falar: esse é o tipo de pessoa que vende livro de chinês, olha aqui o que ele falou dos boludos que joga MOBA 5 anos atrás. Não comprem livro desse cara, não comprem livro desse cara, por quê? Porque ele apoia o outro candidato. E isso começa a reverberar de um jeito que o outro lado fala assim, porra, tá falando tão mal assim. Primeiro, isso inspira força. Esse é um problema. Quanto mais você fala mal de alguém, mais poderosa essa pessoa parece. Quando você tem um chefe tóxico e você fica o seu intervalo, o seu almoço inteiro falando mal do seu chefe, o seu chefe, na sua visão e na visão dos seus amigos, se torna extremamente poderoso. Por quê? Porque você só fala mal dele pelas costas e não consegue mudar a relação que você tem com ele. O petista ficou 4 anos falando mal de Bolsonaro e não conseguiu alterar aquilo que ele fazia. Por quê? Porque o PT nunca quis que o que ele fazia fosse alterado. Todo mundo quis que ele acabasse com o país para ele perder a próxima eleição. As pessoas torcem para que você se foda só para falar assim, tá vendo? É porque você tinha que ter votado em nós. E aí quando você vota neles, eles fazem a mesma merda, tornam a sua vida uma desgraça. E você fala, não, não tá tão ruim assim, é porque você não conhece aquilo que a sua vida poderia ser se você não pagasse tanto imposto para tão pouco. É só por isso. Você não tem ideia do quanto é barato dar uma educação de qualidade para crianças para que elas construam um país próspero. É só porque você não conhece um país com uma boa educação de boa qualidade que você acha que a educação pode estar boa agora, porque pelo menos tem criança em escola em tempo integral. A educação é uma merda. Cria um monte de imbecil, de leitor disfuncional. Mas, lembre-se, as pessoas estão falando mal do meu livro. Falaram, não compra aquela merda não, porque aquele cara vota no ciclano. E aí, ó, o que ele falou aqui no Twitter há não sei quanto tempo. E quando as pessoas elas ficam falando mal do meu livro, primeiro, ele é escalonável. Eu posso vender para muita gente sem ter que fazer investimento nenhum. Para eu vender esse livro digital, eu não preciso da matéria-prima rara para fazer um material específico para uma embalagem específica que vai ser consumido somente por consumidor de lasanha pronta específico, artesanal específico. Não. Para eu fazer isso, eu não preciso daquele ingrediente específico, daquela tecnologia específica para fazer medicamento numa quantidade específica. Porque a absorção
desse produto no mercado é limitado. Não, potencialmente qualquer pessoa que possa ter raiva de um político pode comprar o meu livro, porque o meu livro é barato. Então vai ter gente que vai falar assim, eu vou comprar só porque esses arrombados do outro lado estão falando mal. Eu vou comprar e quer saber, eu vou mostrar como que dá para aprender. Aí esse cara na rede social dele, ele vai procurar alguém que fale chinês e vai falar, você não quer aqui cinquentão, cenzão, pra você falar que você aprendeu com o método do líder da seita de Murloco? É, e esse cara vai chegar fazendo depoimento todo emocionado. Zhao Shanhao, Woshi, João, e Woshi, Shi, Hanyu. E você vai pegar um cara que vai impressionar todo mundo, falando chinês extremamente básico, porque que tá escutando não entende porra nenhuma de chinês. E aí esse depoimento ele vai virar referência, porque ele vai falar, eu aprendi com o livro do cara. E aí um monte de gente desse partido vai comprar esse livro. Aí o partido vai falar assim, pô, suas vendas vão aumentar graças a mim, só que eu quero uma comissão aí, né? De tudo que você vai vender. Mas esquece essa parte. O ponto vai ter gente do outro lado falando assim, esse material é uma farsa, esse material é uma farsa porque aquele cara lá ele já falava chinês, esse livro é mais novo do que a fluência do outro lá, e as pessoas falando sobre tudo isso, eles vão ter que dar nome à minha marca, e cada vez que fala-se do meu nome, da minha marca, eu crio relevância no inconsciente das pessoas, de maneira que se um dia aquele seu sobrinho falar assim, eu estou estudando, eu estou acompanhando o canal aí, onde dois caras aleatórios ficam falando coisa aleatória de geopolítica, e eu estou achando que a China vai crescer muito. Aí a sua tia vai virar e vai falar assim, rapaz, eu lembro que eu estava seguindo um grupo no WhatsApp que fala que eu tenho que defender Israel, que determinado livro aqui, ó, digital é muito bom para você aprender chinês. Dá uma olhada nisso daqui. Eu consolidei uma marca no inconsciente das pessoas simplesmente porque eu falei que eu defendia um político tal. E olha que interessante, esse qualquer boicote passa porque o reforço hipnótico depende que eu tenha uma coisa impactante, uma coisa chocante, diferente a cada semana, porque ela não dura muito, é um reforço hipnótico só, ele nem existe. Então, o demônio que foi expulso no culto da semana passada, ele não vale de prova de que Deus existe no culto dessa semana. Então, o que que eu vou precisar? Para mostrar que eu ainda tenho poder, eu vou ter que arrumar um outro ator para ser o endemoniado dessa semana, para eu expulsar e falar: tá vendo? É graças ao esforço coletivo que vocês fazem dando dinheiro aqui para nós que a gente consegue expulsar os demônios, porque Deus está do nosso lado. O reforço hipnótico ele tem que ser renovado. Logo, o boicote de uma semana, ele não fortalece a comunidade na semana seguinte. Então, esse boicote ele dura um determinado tempo. Logo, quando eu vou fazer, quando eu vou contratar o cara de um determinado partido para fazer propaganda do meu livro milagroso que vai fazer você aprender chinês rapidamente, eu vou fazer um contrato com ele de um mês, de 2 semanas. Eu não vou fazer um contrato, de 5 anos do mesmo produto. Eu vou contratar uma pessoa por 2 semanas. E durante 2 semanas ela vai ficar falando bem do meu livro. Para quê? Para eu gerar o ódio de quem vai merdificar as redes sociais, dizendo não compre o livro do cara porque fulano vota em ciclano. O livro é ruim, portanto. Isso vai fortalecer a minha marca e depois eu paro de pagar esse cara. Esse cara ele deixa de aparecer nas minhas propagandas, mas a minha marca está solidificada. Aí eu tenho duas coisas boas. Primeiro, quem é do partido que eu defendi vai começar a comprar o meu livro, mesmo não querendo aprender chinês. E quem está do outro lado vai esquecer que um dia boicotou e o boicote era ao ator, ao eleitor, à celebridade, ao votante e não ao produto. Esse cara que hoje odeia o meu livro. Amanhã, quando alguém falar que quer aprender chinês, pode ser o único livro que ele consegue pensar. E talvez ele recomende. Porque pelo menos eles pararam de pagar aquele arrombado que estava fazendo propaganda. Eles melhoraram. Eles melhoraram porque agora eles não contratam mais aquele arrombado que vota no ciclano. Agora eles têm um outro que vota no meu candidato. Não, agora está na hora de. Agora que eles melhoraram, que eles evoluíram, está na hora de comprar o chocolate deles. E para Falei chocolate, porra, desculpa. E aí, perceba que
A maioria das pessoas que compram esse chocolate aí, que não era pra eu ter falado o que eu falei, é um bando de velho da minha idade. E as pessoas, os velhos de hoje, quando eram crianças, eles não tinham muitas opções. Não tinha Kit Kat, não tinha um monte de wafer porque eles pagam menos impostos do que chocolates. Chocolate que você come é uma merda porque a gente é permissivo e porque a lei tributária transformou os chocolates em wafer. Ah, na época que as crianças da década de 80, da década de 70, elas não tinham uma variedade enorme de chocolates. Era o chocolate de verdade, era o surpresa, o prestígio, o choquito e tinha o bis, que era para quem tinha um orçamento mais, né, mais humilde. Então, esse cara, ele viu tantos novos chocolates aparecendo que hoje ele vai lá e compra o Trento, ele vai lá e compra o Snickers, ele, né, deu uma gourmetizada no chocolate dele, tá pagando mais caro. E aí, quando ele percebe que o sobrinho dele, que a sobrinha dele, que o filho do primo dele não param de falar mal de um determinado chocolate, ele vai ter um interesse ligeiro em saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Não, é porque Felipe Neto. Quem é Felipe Neto? Não, é porque isso daí é coisa de comunista. Pô, ô louco, esse mundo tá muito doido. Esse mundo tá muito doido. Agora eu não posso comer um chocolate. Que povo que briga por qualquer coisa. E esse cara, ele vai ter uma memória afetiva da infância dele desenterrada, porque faz muito tempo que ele não compra bis. E aí ele vai no mercado e vai olhar para aquilo e vai falar: Olha o que tem aqui. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai comprar a porra de chocolate. Então, ao invés de você se achar esperto porque você é o cara que não cai na iniquidade da empresa, ao invés de você achar que você é um cara que jamais vai boicotar uma empresa que contrata uma pessoa boa para fazer o produto dela, saiba que toda vez que você entra nessa discussão, você está fazendo propaganda gratuita, não só para o chocolate, que está ganhando dos dois lados com isso, e é por isso que a gente. E aí, assim, se tanto falar bem quanto falar mal dá dinheiro. E falar mal é muito mais engajador e se replica muito mais do que falar bem. Você acha que as campanhas de marketing de agora em diante elas vão falar mais mal ou elas vão falar mais bem dos produtos? E aí você entende porque quem mais ganha as desenvolvedoras de jogos são as pessoas que mais destroem o jogo falando mal dele. E Asmongold e como que é o nome do outro do canal do WoW lá? Vocês sabem quem é que vive, que passa, que tá os últimos 15 anos falando mal do WoW. Essas pessoas ganham muito dinheiro, por quê? Porque elas engajam e são as pessoas que vão dar informação precisa a respeito do jogo para quem quer saber. Falando mal, e a pessoa vai falar assim: ah, como você é otário, eu vou comprar porque o jogo é legal. Se a pessoa estivesse falando bem do jogo, você falaria: ah, esse cara aí deve trabalhar para Blizzard. Esse cara aqui tá falando mal, ele não é da Blizzard. Nah, esse cara aqui não é da Blizzard. Eu vou ver a opinião sincera. Olha como você é otário pra caralho. O trabalho do cara é falar mal do jogo e você vai lá porque a opinião dele é sincera. Burro pra caralho, você, desculpa. Eu não tô nem no personagem, tô te chamando de burro. Mas é que eu faço isso no meu canal recorrentemente, desculpa. Eu preciso melhorar, né? Então, já que falar mal dá muito mais engajamento e muito mais resultado do que falar bem, a gente tá num mundo merdificado, onde todo mundo fala mal de tudo. E todo mundo só fala mal de tudo porque quer te vender alguma coisa. E aí você fica falando muito tempo de coisas que você vai odiar hoje, mas que por depois que passar o seu ódio, você vai comprar semana que vem ou depois. Então, a- a- esse chocolate aí, ele teve uma subida nas vendas, uma queda nas vendas de um público, aumento na venda de um público de outro, mas no long run, assim, né, lá na frente, o que vai acontecer? As pessoas que boicotaram, elas vão voltar a comprar, e as pessoas que passaram a comprar, elas podem criar o hábito de comprar. Então,
para a empresa, isso é maravilhoso. E um monte de gente achando esperta porque está destruindo a empresa e que a empresa está desesperada. Então, cada vez que a pessoa vai lá e fala nas redes sociais dela, a empresa está desesperada, agora ela não sabe o que fazer, vai ter um velho que está falando que povo retardado fica brigando por causa de política, não chocolate. Esse cara vai colocar no subconsciente dele a imagem de chocolate e muito provavelmente quando ele estiver escolhendo chocolate, inconscientemente ele vai escolher por aquele que ele viu as pessoas brigando em torno. Esse é o novo mundo. Agora, a gente está falando de um chocolate e de uma pessoa. O partido político ele está perdendo com isso? O partido político que celebridade X defende está perdendo com o fato dessa celebridade estar defendendo determinado partido e apanhando por isso? Não. Porque quando todo mundo cancela uma celebridade por ela votar em alguém, isso mostra força pro partido. Porque esse cara foi cancelado, mas outras celebridades estão vindo e estão representando. E esse trabalho ele continua sendo feito. Então, esses partidos, eles vão usar imagem de chocolate, imagem de celebridade, eles vão usar imagem de ex-celebridade, eles vão usar o que for preciso para você acreditar que você está do lado do bem e que o outro está do lado do mal. E aí eles vão pegar chocolate, celebridade, qualquer coisa que aconteça, eles vão usar de reforço hipnótico. E aí, se você entra na narrativa deles, fulano foi pego com droga, fulano fez isso, o outro que vota no ciclano bateu na mulher. Se você começa a tomar partido disso, vidas começam, pessoas de verdade começam a sofrer, e muitas delas se submeteram voluntariamente a isso, simplesmente porque um determinado partido que você apoia ou odeia decidiram pegar essas pessoas para Cristo. Eu sei que esse pensamento foi extremamente confuso, eu não vou explicar porque eu não vou conseguir, aí você volta e escuta de novo se for o caso, que eu acho que clareia um pouco. Mas olha que interessante, agora como nessa polarização de esquerda e direita, tudo precisa ter um lado e o lado do outro necessariamente precisa ser iníquo e estar errado, porque o nosso lado está 100% certo, essa visão dicotômica maniqueísta, ela começa a atingir tudo na vida. E aí a gente vê um conflito que não tem absolutamente nada a ver com o nosso, e a gente decide colocar isso sobre a ótica de esquerda e direita. Por quê? Porque as pessoas que te falam coisas de graça elas estão colocando esses conflitos sobre essa ótica, o que não tem o menor cabimento. Então, tem um vídeo do Garrone que eu coloquei como recomendação aqui para vocês no canal. Você vai em comunidade, canal, comunidade, tem lá um vídeo do Garrone e ele fala: cara, tudo tem que ter um lado e você começa a associar um monte de coisas que não tem nada a ver. Então, assim, será que o católico, será que o evangélico, ele sabe a diferença entre cristianismo, judaísmo e islã? O quanto o judaísmo ele é diferente do cristianismo, mas assim, associaram o judaísmo a Jesus, e quem é cristão está do lado do bem porque Deus está do lado de Israel. Quem começou essa palhaçada? Bolsonaro. Bolsonaro foi lá e falou: a gente está do lado de Israel, do lado de Deus. Só que o cristão, quando ele escuta Deus, ele escuta Jesus. Aí ele acha que judeu aceita Jesus. Mas é só esse imaginário do bem. E o Garrone ele fala uma coisa muito sábia. Quando o Bolsonaro ele fala de Israel, ele não fala de Israel, Estado criado em 48. Ele não fala desse Israel novo Estado. Ele fala do Israel, povo de Deus na Bíblia. Ele consegue ligar Israel de hoje, um Estado genocida, vítima de muito ódio, sim, mas genocida, ele consegue associar esse Estado à, à mitologia do povo hebreu na Bíblia. Coisas assim que absolutamente não tem nada a ver. Coisa que não tem nada a ver. É a mesma coisa de eu ir para Piracicaba, comprar metade da cidade e falar: esse município agora é nosso, da seita de Mundo de Fausto, a seita falsa pra caralho, e agora esse lugar aqui vai se chamar Edo. Vai chamar Edo por quê? Porque a gente vai transformar isso daqui em Tóquio, então a gente é Japão. Mas a gente é o Japão feudal. Não tem cabimento você querer dizer eu sou descendente de não sei quem e, portanto, eu herdo todos os atos de heroísmo, todos os atos. É a mesma coisa de falar pra você que eu sou descendente de Musashi e logo, se vier 70 pessoas, eu vou conseguir cortar todo mundo na faca. E logo você tem que me seguir, você tem que ter medo de mim. Não tem menor cabimento isso. Mas tem uma coisa que dá extrema força a essa narrativa,
quer falar mal dela. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo propaganda gratuita pro Bolsonaro. Por quê? Porque eu tô tratando uma imbecilidade como se fosse uma coisa relevante. E eu tô dando palco para essa ideia. E talvez você tenha ficado curioso e talvez vá buscar quem é que tá falando essa merda. E talvez ao atacar quem tá falando essa merda, você espalhe a merda para outras pessoas que nem sabiam, mas que vão passar a saber. E essa pessoa, como ela ocupa muito pouco tempo dela estudando outras coisas, ela vai olhar só para aquilo que você está mostrando e vai falar: Nossa, o mundo é uma bosta, né? Olha o que, que o mundo virou, as pessoas só falam disso. Não é que as pessoas só falam disso, é que você está indo em canais que estão impulsionando esse tipo de merda. Então, como o mundo é o que a gente enxerga, você acha que o mundo está merdificado e que só tem merda para ver, quando na verdade, quando você sai na rua, fora dessas bolhas de coisas de graças impulsionadas para chegarem para você de graça e influenciar a sua perspectiva de mundo, tem um mundo completamente diferente. Porque as pessoas lá fora, elas não são políticas, elas são vizinhos que querem o bem, que querem pagar seus boletos, que querem fazer amizades. E talvez você deixe de fazer amizade com gente que vota em fulano e ciclano, porque você foi induzido a ter esse ódio e esse preconceito. Ou seja, você se tornou uma pessoa preconceituosa, que não consegue ver a humanidade, a bondade em alguém, porque você não é capaz de reconhecê-la, porque você não está procurando. Isso era para ser um vídeo sobre chocolate e virou um vídeo de uma seita. E eu estava fazendo uma aula de persa e aí a menina perguntou assim: Nossa, mas por que que você quer aprender persa? Eu falei: Cara, por que eu quero aprender chinês? Porque assim, eu nunca vou conseguir. Uma pessoa que não saiba japonês, ela nunca vai entender Ichirito no Namida da maneira que eu entendo e da maneira que isso me tocou. Porque eu sou melhor e mais inteligente? Não. É porque tem coisas que quando você traduz perdem completamente a força. E eu sei que entender o que o japonês fala, entendendo os termos que ele usa, entendendo os sentimentos que essas palavras representam, eu vou entender com uma profundidade que uma legenda em português ou inglês nunca vai me entregar. E é por isso que eu estou estudando chinês agora, para tentar entender a perspectiva de mundo através dos códigos que eles usam, que transmitem as coisas que eles sabem. E eu acho que eu só serei capaz de conhecer um iraniano se um dia, e talvez isso nunca aconteça, se um dia eu conseguir entender persa ao ponto de entender exatamente as coisas que estão sendo ditas ali. Quando um persa diz salam, salam, é a contração de alguma coisa mais comprida do que salam, que eu já esqueci, mas que significa que a paz esteja sobre você. Enquanto a gente diz boa tarde. E por que que a gente não fala no Brasil que a paz esteja sobre você? Porque paz é uma coisa banal. Paz é uma coisa que a gente tem. Você pode ter raiva do seu vizinho, você pode ter medo da milícia do seu morro, mas você não está em guerra porque você é odiado por você ser de uma determinada etnia, ou de uma determinada casta, ou de um determinado grupo. Então você não precisa desejar paz para a pessoa que você vê. Você fala bom dia, tenha um bom dia, porque paz eu sei que você já vai ter. É a mesma coisa de você acordar e desejar água para a pessoa. Você não deseja água para a pessoa porque todo mundo tem água. Então você deseja para a pessoa aquilo que você mais carece. A gente carece de bons dias. E quando o iraniano diz salam, ele está querendo dizer: tomara que você tenha paz hoje, que a paz esteja sobre você. E a resposta disso é que a paz esteja sobre você também. Isso é muito bonito. E a tradução disso não passa exatamente os sentimentos que são despertados quando determinada palavra é pronunciada, porque ela representa uma ideia que a gente não consegue alcançar somente com a tradução. E é interessante que quando você conversa com chineses, eles não são a China do noticiário, e quando você conversa com iranianos, eu só conversei com uma até agora, não é o Irã dos noticiários. Porque mesmo em países de guerra, e mesmo durante guerra, você tem uma vida pulsante, vibrante, de gente que às vezes consegue dar muito mais valor à vida do que a gente que tem quase certeza que vai chegar à noite vivo e não bombardeado. Por quê? Porque a gente começa a dar muito valor às coisas quando a gente percebe que a gente pode eventualmente perder. A gente dá muito valor a coisas que a gente sente que a gente pode eventualmente perder. E o que isso tem a ver com chocolate? Nada. É porque eu começo a devagar e não volto nunca mais.
Do mesmo jeito que você, nessa seita desse líder espiritual charlatão que tem aí, é seita do Monte de Fausto, o nome da seita do cara, tô falando de fora do personagem. Ele prega que você tem que tirar determinados excessos da sua vida, não ficar se entupindo de açúcar. Domingo pode. Domingo é o dia da coquinha. Você não pode ficar se entupindo de açúcar e você não pode ficar se entupindo de informação inútil porque é impulsionado para fazer você sentir medo, ódio, ressentimento. Você não pode ficar se entupindo de informação que você não precisa. Se sua mente estiver vazia, talvez você consiga ocupá-la com coisas que você pode fazer pela sua própria vida e pelas pessoas que você ama. Tem que ganhar dinheiro, porque dinheiro a gente não ganha de graça, a gente faz. Você tem que fazer dinheiro. Você tem que fazer dinheiro para ter prosperidade, para conseguir para si um futuro mais seguro e levar com você as pessoas que você ama. Essas pessoas você tem que levar. Não adianta chegar no topo da montanha sozinho, lá é frio e solitário. Se você não estiver junto com as pessoas que você ama, nada disso fará o menor sentido. Então a gente não está numa corrida para individualmente a gente ficar rico. A gente está numa corrida para levar junto e melhorar a vida das pessoas que você ama. Porque no fim das contas, você vai morrer, o seu dinheiro vai ficar, mas as lembranças das vidas que você melhorou vão partir com você pro Nexus. Esses caras vão cair no seu time, a gente vai ficar matando boludo para sempre. No Nexus é o MOBA, no nosso paraíso. E agora, me perdi no personagem. Isso daqui é um vídeo da seita? Ou é um vídeo de fora da seita falando mal da seita? Porque falar mal dá engajamento. Não sigam essa seita desse cara aí. Não tem cabimento você querer chamar os outros pra sair e comer abacate. Não seja burro de seguir essa seita desse cara. Vai lá ver como que tá os seguidores dele. Tudo feliz. Pra que você quer ser feliz aí?